Da sua vida hoje. E deixa eu te falar um negócio. Deus hoje vai liberar uma unção de atravessador sobre a sua vida. É até difícil você dar glória a Deus porque você não entendeu o que eu falei, mas eu vou repetir. Atravessador é aquela pessoa, aquele rapaz, aquela moça que sai de um determinado local, passa por várias fronteiras, ou por várias barreiras, ou por vários obstáculos, para alcançar o seu objetivo. O atravessador é a pessoa, Cris, que tem o objetivo de ultrapassar limites, barreiras e fronteiras, para alcançar o seu objetivo lá do outro lado. E eu quero liberar uma unção de atravessador sobre a sua vida. Você vai sair daqui essa noite saltando. Mas salta direitinho, tá? Os meninos não vão saltar assim não. Salta bonitinho. Que você possa saltar muralhas, barreiras, obstáculos, porque você vai alcançar o outro lado. Nós estamos orando pela sua irmã, sabe, presbítero Alexandre? Estamos orando pela família. E aí, que hora vamos sair amanhã? Mais 9, tá bom? 9? É? Madrugada tem 9 horas. Eu tenho que trabalhar, querido. 9 horas tá máximo. Queridos, eu quero que vocês estejam orando por Friburgo. Amanhã nós vamos estar começando a nossa primeira célula lá. Amém, Jesus. Então, a princípio vai ser toda quinta. A galera tá ligando já essa semana. Você vê quando as coisas são de Deus, a gente encontra. Você tá desde quando aqui, Carlos? Domingo. Desde domingo, a gente não conseguiu sentar ainda, né? Aí ontem ia tomar café, e do café da manhã passou pro café da tarde, café da tarde passou pra janta da janta. 1h30, acho, 1 hora foi que eu mandei mensagem da sua casa. Cheguei agora, não tem como. Porque o reino está expandindo. Nós estamos saltando barreiras, nós precisamos alcançar do outro lado. E amanhã, a galera, quem conheceu o pessoal de Alegre aí, do projeto de Alegre, estava com o presbítero Gabriel. Então, vocês vão conhecer no dia 15, a apóstola Nilda vai estar aí com as pastoras. Dani, Pilar, avisa lá a galera da Elion para mim, que vai ter Ó, tá aberto para nós homens também, tá? Depois cada um tem que chegar junto comigo aí, ó. 10 contos que eu tenho que dar à pastora, a propina que ela deixou para nós ficar aqui no Dorinão. Eu tive que suar para a pastora liberar para a gente participar do culto dia 15. A apóstola tá vindo? Eu nem sabia, mas vai ser um congresso de pastoras aqui, ó, quanta honra. Então eu quero dizer para você, mulher, você é pastora no seu lar. Você tem que estar aqui para receber uma unção diferenciada. E você, homem, que dentro de casa é ovelha que nem eu, você tem que ver também. Vem na... Você aí, ó, ovelha grande, ovelha gorda, vocês dois aí, pode vir também. Tá bom? Então dia 15, já tá marcado, vem uma caravana. E vocês vão conhecer um povo lá também. Mas amanhã nós estaremos iniciando algo lá em Friburgo. A galera de São Paulo, lá da Vila Constância, do projeto Rio Novo lá, vai estar com a gente em novembro, já está confirmado. Deve vir um ônibus, um micro-ônibus lá e nós vamos marcar as 12 horas de adoração. Eu não sei aí como é que vai rolar, mas vai rolar. Você que a galera vai participar do encontro, levanta a mão para eu ver aí. Segunda-feira nós temos um encontro marcado aqui, pré-encontro. Quem veio essa semana aí? Então, segunda-feira vai ser melhor, te garanto, tá bom? Espero vocês aqui. Ó, você que ainda não fez sua inscrição, levanta a mão aí, Juju. Juju Barbosa lá, procura a Juliana ali, ela é responsável. Tá? Mas olha só, queridos, eu preciso ser rápido, mas eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida. Você é o filho do pastor Gilson? É Daniel? É, fica em pé, Daniel. Vem cá, Daniel. Você lembra de mim, Daniel? Mais ou menos, ainda bem que você esqueceu as coisas que eu já te dei, deixa eu te dar um abraço aqui. Quem pode aplaudir Jesus para ver esse vídeo aqui? Ei, eu vejo o garoto aqui. Minha nome é Miguel, olha o tamanho desse menino. Tá bem, Daniel, você esqueceu de mim, irmão. É, fui eu mesmo, fica quieto. Ele lembra. Rapaz, sabe o que é isso, queridos? É o cuidado de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, os seus filhos crescem, os seus filhos são abençoados. Rapaz, eu vi esse Daniel, rapaz. Acho que mais novo que Miguel. Agora, olha isso mesmo. É um prazer em você. Então, um beijo para os seus pais, tá?
Isso é saltar barreiras, é saltar, sabe por quê? Porque da época que eu conheci Daniel, os pais dele até hoje, já era para ter desistido há muito tempo. Olhou para trás. Cadê o cantor? Ele está aí hoje não, né? Ele está pregando no lugar da pastora. Lembre-se da mulher de Ló. E eu hoje quero pegar um gancho dela também. Preste atenção, querido. De repente fala assim, pô, o pastor está brincando. É para distrair você, igual aquele anestésico que vai. Então você vê o pastor muito assim, passa essa e prepara. Gênesis capítulo 14, versículo 13, será muito rápido. Gênesis 14, versículo 13. Deus abençoe você, Márcio, tem sido uma bênção esses negócios que tem feito aí. Seu filho deixa o telefone cair, treme tudo, esse Marcinho. Vamos lá, em Gênesis 14, versículo 13. Eu te amo, Márcio. Diz assim: então veio um que escapara e contou tudo a Abrão, o hebreu. Ora, habitava Abrão junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão viu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, trouxe de novo todos os seus bens. Trouxe também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou do ataque de Kedorlaomer, quase um e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Pai, nós queremos te louvar e te exaltar, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós pedimos o esclarecimento, o entendimento, a revelação que está por trás da letra aqui, para que nós saiamos de posse da nossa vitória nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, preste atenção, porque essa mensagem é relâmpago, mas você essa noite vai sair daqui com uma unção de atravessador. Eu sei que você não é papagaio, você também sabe que eu não tenho por hábito de falar isso, mas eu queria que você não dissesse para o seu irmão do lado, mas dissesse para si mesmo assim: ó, esta noite sairei daqui como um atravessador. Deu para você entender, então pode ser melhor, não pode? Sabe por quê, querido? Existe algo em comum entre o perdedor e o vencedor, e esse algo é convicção. Às vezes nós esperamos, Viviane, que o pastor diga algo ao seu respeito. Não, eu vou lá porque o pastor vai falar algo comigo a meu respeito. Não, eu vou naquele lugar porque lá tem profeta, lá tem profeta. Mas, querido, existem momentos que a voz que você precisa ouvir, aquela voz que vai trazer transformação para a sua história, aquela voz que vai mudar o quadro da sua situação, a voz que a sua alma mais necessita ouvir é a sua própria voz. Por isso você tem que dizer para si mesmo: essa noite eu sairei daqui como um atravessador, ou seja, alguém que vai saltar a barreira, vai enfrentar obstáculos, mas vai alcançar a vitória lá no alto. Eu vou retroceder um pouquinho na história para você entender. Todo mundo já sabe, o bom que já está todo mundo conhecendo os significados. Abrão, grande pai,
Porque até então Carla não era Abraão, era Abrão. Eu tenho por hábito dizer, quando Deus quer mudar a história de alguém, ele começa mudando pelo nome. Então Abrão, filho de Terá, o atrasado, lembra aquela historinha? Que Terá pegou os filhos, saiu de Ur dos caldeus em sentido a Canaã, ou seja, em sentido a um propósito. Porém, como significado do nome, querido, você precisa discernir qual é o significado do teu nome, porque o teu nome é a tua identidade, o teu nome revela quem você é. Enéia significa Deus te dá saúde, formoso, louvável. Isso aí, ó, pode procurar, você vai ter. Isso eu não estou dizendo não, está escrito lá. Bonitinho é pergunta. Mas o teu nome traz a sua identidade, a tua característica. Terá, atrasado. Pai de Abrão, que era grande pai, até então não era pai de multidões. Diz a Bíblia que o atrasado pegou o grande pai, pegou Sarai, a minha princesa, que era mulher de Abrão, e um neto chamado Ló, que significa véu, cobertura, cegueira, e saiu do lugar de prosperidade, chamado Ur dos Caldeus, em direção a Canaã, em direção ao plano, ao propósito. Porém, Daniel, a Bíblia não diz que Deus o havia mandado fazer isso, Tadito. Ele fez porque quis, Léo. Ele fez cheio de boas intenções, e eu estou reforçando isso direto. Tem muita gente se precipitando, tomando atitudes, tomando caminhos que não se deveria tomar porque não recebeu direção de Deus. Sabe qual é a consequência? Morre no caminho. A Bíblia diz que Terá morreu em Harã, ou seja, o atrasado morreu no caminho, Paulo. Mas vamos adiantar porque a gente conhece a história. Diz a Bíblia que ele passou, então Deus chegou para Abrão e falou assim: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu vou te direcionar. Abrão é um cara rico, Abrão tinha bens, Abrão tinha mulheres, Abrão tinha influência, mas junto com ele tinha Ló, tinha aquele que representa a cegueira, aquele que impede a visão. E diz a Bíblia que um homem chamado, agora sim, chamado por Deus, direcionado por Deus, fala assim: ó, sai daí. Ou seja, sai do lugar de sofrimento. Por quê? Porque a terra aonde Terá morreu passou a ser uma terra de sofrimento, de perdas e de lamentações. Querido, vou tornar a repetir para que você entenda. O que será necessário que Deus tire da sua vida para que você comece a caminhar em direção aos planos e propósitos que Ele tem estabelecido para você? Não me responda. O pai de Abrão morreu e Deus falou: agora Abrão é contigo, sai. Diz a Bíblia que ele pegou Tamires, a mulher por nome Sarai, minha princesa, porque ela só virou Sara, ou seja, princesa depois, lá na frente. Mas até então Abrão pegou Sarai e pegou Ló. Ele pegou a princesa e pegou a cobertura e pegou a cegueira e partiu. Diz a Bíblia que ele chegou em Betel. Betel é a capital de Canaã. Betel é o centro do propósito de Deus. Por quê? Betel significa casa de Deus, Canaã significa plano ou propósito. Diz a Bíblia que Abrão chegou em Betel. Se ele chegou em Betel, ele chegou no centro da vontade de Deus. Porém, quando ele chega no centro da vontade de Deus, ele já tinha galgado tudo que ele tinha. Ele resolve então trilhar os seus próprios caminhos. E diz a história que ele tomou o sentido em direção ao sul. E aí, aquele velho mapa, norte e sul. Quando você sai do centro, você desce. No sul ficava o Egito, no sul era frio. Quando você sai do centro da vontade de Deus, sentindo a sua vontade própria, o máximo que você vai conseguir é descer e esfriar. Mas a história diz que ele chegou num lugar chamado Siquém. Lá tinha uma fonte. Fonte é renovo, fonte é Jesus. E Jesus fala: volta. Porque Jesus sabe que existem momentos em nossas vidas que necessário é voltarmos, ou seja, reconhecermos as nossas fragilidades a sermos consumidos pelas próprias vontades. Estão conseguindo me entender? É só uma introdução, só recapitulando, nós vamos entrar na mensagem, vai ser, tá? Presta atenção, quando ele volta, ele retorna a Canaã, ele retorna a Betel, ao centro da vontade de Deus. Deus agora fala para ele assim: vem, Abrão, agora que você voltou, eu vou te revelar um segredo. Por quê, querido? Tem muita gente querendo ouvir
de Deus. Tem muita gente ajoelhando, se consagrando, jejuando, esperando uma resposta de Deus, mas ela não entendeu que a resposta não chegou. Por quê? Porque ela está fora do plano de Deus. Se você quiser a resposta de Deus, caminhe no centro da vontade de Deus. Tá bom? Diz a história que Deus fala assim: olha, Abraão, tem peso morto na sua bagagem. E esse peso morto era Ló. Abraão então faz aquela história toda, fala: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, para cima, eu vou para baixo, para frente, eu vou para trás. E aí você escolhe. Diz a Bíblia que a Ló escolheu Sodoma e Gomorra e partiu, achando que estava fazendo boa coisa, porque o pasto era verde, era bonito. E muita gente escolhe, toma a sua decisão por aquilo que os olhos veem. Querido, nem tudo que reluz é ouro. Querido, as aparências enganam. A pastora está aí, eu vou tirar esse negócio aqui. Não sei porque eu botei essa camisa, não, estou procurando um negócio para tirar. Posso tirar, gente? Obrigado, tá? Está no gabinete? Lá no viu essa camisa, não viu? A outra coisa vai. Agora sim, agora não. Por isso não está furado comigo. Com as camisas furadas. Ei, deixa eu te falar, volta aqui. Quando eu e você andamos segundo os nossos olhos se agradam, nós corremos o risco de morrer. Por quê? Porque quando Ló escolheu Sodoma e Gomorra, ele não sabia que o lugar já estava condenado. Tem muita gente caminhando a passos largos para aquilo que aparentemente é bonito, mas sem sequer saber que está caminhando para a morte. Mas diz a Bíblia que Ló também era rico e influente. Sabe o que aconteceu, gente? Olha só. Quando ele chega em Sodoma e Gomorra, se você procurar o significado, você não vai achar, porque é um local, é um povoado composto de 5 lugares que tem um significado. Zoar. Sabe o que é Zoar? Lugar de insignificância. Porque o povo vivia em pecado, o povo vivia fazendo tudo que era ruim. E um lugar como esse, de gente, é ser um lugar de insignificância, querido. Você não pode estar com pessoas assim. Porque você tem um chamado, Deus tem um propósito para você, e você não pode caminhar com quem é insignificante. Tá bom? Vocês estão entendendo? Tá dando, tô correndo, eu vou entrar no negócio aqui, não, prefeito. Vai, Shiloh caiu do céu, né? Vai atrás, bora. Diz a história que Ló, cheio de boas intenções, Marcos, foi para lá. Quando ele chegou lá, querido, lembra que eu falei domingo? Deus já tinha preparado fogo, enxofre e chuva. E aí eu dei uma aula de química aqui domingo falando sobre fogo, água e enxofre. Por quê? Eu não vou falar de novo para a pessoa ganhar tempo. Porque enxofre com oxigênio vira ácido sulfuroso, mais água, ácido sulfúrico, e fogo, querido, no lombo dos caras. A fórmula do ácido sulfúrico é H2SO4. O enxofre é o S, mais o O2, que é o oxigênio, ele se transforma em dióxido de enxofre. Mais o fogo, que tem a sua composição química, hidrogênio, transforma-se em ácido sulfuroso, que nada mais é do que ácido sulfúrico. Você está entendendo por que Deus fez cair fogo e enxofre? Você está entendendo? Gente, nem seminário você aprende isso. Eu dei aula muitos anos de faculdade e isso não é falado. Mas eu estudei, porque minha Bíblia está toda registrada, eu fiz conta tudo aqui, ó. Abrisquei tudo. Virou uma tabela periódica minha Bíblia, está anotada aqui. É sério, a gente precisa ter, querido. Presta atenção, não sou melhor que ninguém não. Mas eu não posso passar qualquer coisa para você. Por que Deus fez cair fogo, enxofre e chuva? Nada mais nada menos do que lava. Você sabe, já viu um vulcão? Toda região vulcânica, você viu aquela lava? Aquela lava é enxofre, fogo e água. Por que água? Porque a água potencializa o grau de destruição do ácido. Sabia disso? Se uma pessoa se acidentar com ácido, ela não pode receber água como refrigério. Por quê? Porque o ácido potencializa. Sabe o que Ló fez? Ló em relação a você significa véu, aquele que impede a sua visão. E Ló em relação a si mesmo, cegueira. Depois que ele saiu de perto de Abraão, ele deixou de ser o véu, deixou de ser aquele que atrapalhava a visão. Ele começou a caminhar sozinho, ele passou a ser a própria cegueira. Ele foi para um lugar que já estava condenado.
Sabe por quê? Porque até hoje lá em Israel, você vai lá, você vai ver em nome de Jesus, Amém. o Vale de Rinom, que significa inferno. É o lugar onde eles queimavam lixo e também jogavam os corpos dos condenados, jogavam enxofre, fogo e água. Porque não fica pedra sobre pedra. Ló foi para lá, ele não sabia. Sabe o que aconteceu? Quando Ló estava lá estabilizado, diz a Bíblia que 4 reis se agruparam e atacaram Sodoma e Gomorra, roubaram tudo. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Quando você anda na própria cegueira, segundo o desejo do seu próprio coração, sai do centro da vontade de Deus, até aquilo que você tem, você perde. Tudo que lá tinha, ele perdeu pela ganância. Eu quero mais coisinha. Eu quero mais. O cara era rico, mas ele preferiu sair do propósito de Deus e andar conforme o desejo do coração dele. Ele pensou assim: pô, lá o pasto é verde, lá vai florescer, vai multiplicar. Mas não, porque quando você sai do plano de Deus, da vontade, do céu, da vontade de Deus, você perde até o que tem. E pior do que perder o que tem é tornar-se escravo novamente. Sabe por quê? Porque Ló foi amarrado, foi ó. Eu vou traduzir para você: quando você sai do centro da vontade de Deus, você se torna escravo novamente e perde tudo que pensou que tinha. Mas aí diz a Bíblia que havia um homem chamado Abrão. Abrão era tio de Ló. Diz a Bíblia que ele estava, sabe onde? Lá nos carvalhais de Manre. Gente, não confunda, carvalhais de Manre não é um local não. O local é Carvalhais e Manre é o nome do cara. Então Carvalhais de Manre quer dizer que os Carvalhais pertenciam a Manre. E qual é o significado da palavra Manre, do nome Manre? Riqueza, fortuna, ou seja, o dono era um homem rico. Mas por que ele era um homem rico? Porque ele tinha visão. Quando você está no centro da vontade de Deus e tem visão, Deus te faz prosperar. O local onde eles habitavam não era um local de se plantar carvalhos, era um local de se plantar cereais. Mas como naquela época já havia passado a colheita dos cereais, um cara que tem visão pensou assim: bom, vou plantar então um carvalho, porque poder sombra eu vou ter. A minha família, minhas crianças, meus amigos vão brincar aqui embaixo do carvalho. E o que é um carvalho? Eu já falei para você: carvalho é a única árvore centenária que é usada como unidade de medida. Gente, escola bíblica, quarta-feira. Domingo é dominical e quarta-feira. Semanal, escola bíblica semanal. O carvalho é a única árvore centenária que tem o poder de resistir, presbítero Viviano, a grandes tempestades. O carvalho de árvore do Carlão é a única árvore que quanto mais tempestade ela recebe, mais forte e resistente ficam as suas raízes. Você conhece um carvalho lá em Israel pelo tamanho, pela dimensão do seu tronco e pelo tamanho assustador dos seus galhos. E aí, querido, você pode dizer, pode bater no coração: esse carvalho já passou por muita tempestade. Esse carvalho aí, Raiane, já enfrentou muita luta, muito raio, muito sol. Eu profetizo que a partir de hoje você vai ser um atravessador carvalho. Amém. Quanto mais luta, quanto mais adversidade, mais forte você vai ficar. Interessante que o carvalho, quanto mais luta, mais tempestade, mais vendaval, mais bonito ele é. Pensa no neguinho carvalho. Pretinho Carvalho. Eu vou. Não, tá amarrado. Eu vou mudar meu nome, já doeu. É Néstor Carvalho. Que é muito pau. É muita pancada. Mas ó, cada vez mais bonito, Fábio. Eu profetizo que você também vai ficar assim. Quanto mais dificuldade, mais bonito, mais forte, mais resistente. Por isso diz a Bíblia que Manre foi lá e plantou várias árvores de carvalho. Só que tem um porém. Quando Abraão estabeleceu moradia ali em Manre, entenda, ele saiu de Ur dos Caldeus, passou por Betel,
chegou em Siquém, atravessou, foi lá no Egito e voltou. Imagine quantas fronteiras ele passou, sim ou não? E ela longe. Ó. Foi lá e voltou. E ele estabeleceu a moradia dele. Sabe por quê? Porque ele sabia que ali era um local de resistência. Ele sabia que ali era um local onde Deus iria falar com ele. Mas olha que interessante. Em todo tempo, aonde Deus se manifesta na vida de Abrão, é debaixo do carvalho. Embaixo do carvalho, Deus, de uma forma teofânica, material, se manifestou para Abrão e fez uma promessa onde ele seria pai de uma grande multidão. Se você olhar no capítulo 12, quando Deus chama Abrão, Deus faz a primeira promessa a ele. Deus fala assim: olha, Abrão, se você puder contar as estrelas do céu, ele falou primeiro, se você puder contar as areias da terra, aqui ó, as areias. Sabe por quê? Deus falava com ele a nível material: olha, os seus filhos serão como essa areia. Porque depois, debaixo do carvalho, lá morre. Deus falou assim: olha, agora se você olhar as estrelas do céu, aí agora Deus faz uma segunda promessa, uma segunda aliança, falando a nível espiritual. A primeira promessa foi a nível material: olha, tá vendo essas areias aí? Assim será a sua descendência. Depois, debaixo do carvalho, olha, tá vendo essas estrelas? Agora é nível espiritual, assim serão os seus filhos espirituais. Amém. Eu quero profetizar que esse mesmo nível de prosperidade vai alcançar a sua vida. Amém. Diz a Bíblia que lá embaixo do carvalho, para onde Deus falou assim: olha, Abrão, daqui a um ano eu vou voltar e Sara vai ter te dado um filho. Querido, faz conta. Um ano tem 12 meses, a gestação tem 9, 12 menos 9, 3, querido, em 3 meses já estava sendo gerado no ventre de Sara a promessa de Deus. Sabe aonde? Embaixo do carvalho, na resistência, no renovo. Querido, você tem que sair daqui hoje com uma unção de atravessador. Aquele que vai resistir, aquele que vai se renovar. Sabe por quê? Carvalho é lugar de renovo. Diz a Bíblia que estava Abrão, Manre, Escol, que significa Escol. Escol, E-S-C-O-L. Falar Escol, então os caras, eu joguei no tipo. Escol, E-S-C-O-L, que significa elite ou cacho de uva. Uva, você produz suco de uva e vinho, sim ou não? Quem é representado pelo vinho? O Espírito Santo. Aner, irmão de Manre e de Escol, significa aliado. Vem comigo. Abrão estava nada mais, nada menos na companhia do Espírito Santo, com a aliança e a riqueza. Glória a Deus. Quem anda no centro da vontade de Deus anda na prosperidade, aliado com o Espírito. E diz a Bíblia que chamou um fofoqueiro lá e falou: Abrão, você não sabe que Abrão, menino. Abrão estava lá no carvalho, como de repente, embaixo do carvalho, lá na rede, ó, vendo os guris correndo. Os guris dos outros, porque ele era pai ainda. E chega o fofoqueiro: Abrão, deu ruim para Ló. Abrão, o que foi? Ó, detonaram tudo lá. E Ló perdeu tudo e já foi levado como escravo. Sabe o que Abrão fez? Homem que tem visão é isso. Isso é papel de atravessador, que você não tem problema não. Tinham 318 homens com ele. Eu procurei, já estudei de tudo que foi jeito, saber o significado dos 318 é jeito não, é a nação dos 318 mesmo, acabou. Fica nessa. É isso aí mesmo, só acabou. Quer dizer que ele tinha 318 discípulos, homens fiéis a ele, homens que caminhavam com ele. Eu quero dizer para você, quando você anda no centro da vontade de Deus, aliançado com o Espírito, sabe? Na prosperidade, Deus te dá filhos fiéis. Abrão levantou e falou assim: olha só, galera, eu tenho um sobrinho que é cego. Ele saiu do centro da vontade de Deus e foi para o lugar dos desejos próprios, só que agora ele voltou a ser escravo e perdeu tudo. Eu preciso resgatá-lo porque ele é meu sobrinho. Sabe por quê, querido? Quando Deus chama você, Ele não chama você para que você viva sozinho, não. Ele chama você porque o propósito dele é que você salve a vida de outros que estão perdidos. Deus então chama Abrão. Abrão pega os 318 e parte. Diz a
dividiu-se contra eles, versículo 15, dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os até Obá. Sabe o que é isso? Deus deu estratégia para você, Abraão. Olha só, como você é um cara que anda aliançado comigo no espírito, eu vou te fazer próximo, presta atenção que eu vou te dar estratégia, querido. Você vai sair daqui hoje um estrategista do Senhor. Amém. Deus vai te dar estratégias para que você possa romper as barreiras. Amém. A Bíblia diz que Abraão reuniu os homens e dentro da estratégia que Deus deu a ele, ele perseguiu os inimigos até Obá. Sabe o que significa Obá? Esconderijo. Gente, Deus não coloca um nome difícil na Bíblia para confundir sua cabeça, não tem significado, procura. Obá, esconderijo. Até aonde? Diz aqui, ó, até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Sabe o que significa Damasco? Cidade do cão. É lá que vive os inimigos do povo de Deus, na cidade do cão. Aí diz a história: assim trouxe de novo todos os seus bens, trouxe também nós, seu sobrinho, e os bens dele também as mulheres do povo. Olha só, presta atenção. Um homem que tenha certeza do seu chamado, que assume a sua identidade, ele se coloca na posição como resgatador pelos perdidos. E ele, orientado por uma estratégia do Deus Todo-Poderoso, ele pega, vai até o local onde os inimigos estavam escondidos e toma tudo aquilo que havia sido roubado. Querido, Deus vai te dar estratégias para você rever tudo aquilo que o diabo te roubou. Ah, você não entendeu não? Deus vai te dar estratégias para que você tome posse de tudo aquilo que é seu e foi roubado. Amém. Seja família, seja bens, é seu. Deus vai te devolver. Amém. Porém, é necessário que você entre no centro da vontade dele. Diz aqui, estou terminando, versículo 17. Depois que Abraão voltou do ataque a Gedor Laomer, que não tem significado, sabe por quê? Aquilo que não tem propósito, Deus não dá significado. Esse era o nome do camarada lá. E aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma. O nome do rei de Sodoma nessa época aqui era Berá. Sabe o que significa Berá, querido? Poço de lama. Poço de lama era o nome do rei de Sodoma e Gomorra. Olha, o cara era um poço de lama. Se ele era um poço de lama, ele era um sujo. Diz a história que depois que Abraão voltou, no versículo 17, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé. Sabe o que é vale de Savé? Lugar de decisão. Querido, presta atenção. Você recebeu o chamado de Deus para ser um atravessador. Amém. Essa unção vai te fazer atravessar fronteiras, barreiras e obstáculos para conseguir alcançar a promessa. Mas diz a Bíblia que quando você traz de volta aquilo que te foi roubado, o poço de lama vem até você no lugar de decisão e fala assim: olha só, cara, vamos negociar isso aí. Sabe por quê? A Bíblia diz que o rei de Sodoma, Berá, poço de lama, chegou até Abraão e falou assim: Abraão, está na Bíblia. Está na Bíblia. Abraão, deixa eu te falar uma coisa. Versículo 21 fala assim: o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Isso no versículo 21, eu pulei um pouquinho. O rei de Sodoma, o poço de lama, o cabruco, o capeta do rei, a peste. Você está rindo? Quando você conquista aquilo que Deus tem para você, o diabo vem tentar te subornar. Ele vem tentar negociar com você. Olha só, me dá as pessoas que eu te dou os bens. Trai, adultera, quebra a aliança, porque eu vou te fazer rico. Essa é a realidade, não, gente. Olha, se você trair o seu pastor, você vai ser bem sucedido. Olha, se você vender o seu irmão, olha, eu vou te dar bens, querido. Essa é a oferta do diabo.
Atrai as pessoas que eu vou te dar os bens, eu vou te dar aquilo que você quer. Preciso terminar. E olha a resposta de Abrão para ele. 22. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nenhuma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens que foram comigo. Sabe o que Abraão estava falando? Olha só, diabo, eu não tenho parte contigo não, meu irmão. Sabe por quê? Eu fiz uma aliança com Deus. E eu disse a ele que eu não ia me contaminar com as coisas que você me oferecesse. Sabe por quê? Porque nada que vem de você me interessa. Olha a resposta de quem tem aliança e tem a certeza da sua identidade. Eu não preciso negociar com ninguém. Mas diz a Bíblia que sequencialmente aparece um homem chamado Melquisedeque, cujo nome é Deus de Justiça. A Bíblia diz que Melquisedeque veio trazendo pão e vinho. Sabe o que é isso? Alimento e unção. E Melquisedeque se prostra diante dele. O Deus de Justiça, ele não vai deixar você passar necessidade quando você resistir às ofertas do diabo. Toda vez que o diabo te fizer uma grande proposta e você aceitar, se prepara, porque vai cair lavra. É lavra, será que vai falar? Vai cair não? Fala. Lava? É lava. Lava o quê, rapaz? É de vulcão. Vai cair larva sobre a sua cabeça. Vai cair ácido. Mas quando você, vem aqui que eu preciso terminar. Quando você, eu vou repetir, quando você aceita as propostas que o mundo, sabe aquela gatinha bonitinha? Dos solteiros. Levanta a mão. Levanta a mão que eu quero profetizar, mas você quer casar não? Aí, você não levantou, tem gente que vai aqui na rua aí também. Presta atenção, sabe? Aquela gatinha, aquela que vem toda, quem é? Sepulcro caiado. Quando você resiste às ofertas que ela te faz, pode ter certeza, o tempo não falha. Na hora certa, Deus coloca a recompensa na sua mão. Melhor do que aquilo que você pensava. De repente você vê ali, a mulher vai na China na sua frente. Por dentro está cheio de bicho. E lá na frente eu quero te dar uma mulher jaca, maior do que a abacaxi. Tá vendo? Deixa eu te falar, é sério. Eu estou falando assim para vocês entenderem, tá, galera? Não se precipitem. Quando Abrão resistiu às ofertas de Berá, sabe quem apareceu? O Deus de Justiça, e falou assim: olha, Abrão, pela tua fidelidade, por você não ter se vendido, não ter se corrompido, por você ter se mantido íntegro, eu trouxe pão, ou seja, eu trouxe alimento, e eu trouxe vinho para saciar a sua fome e a sua sede. Não vai te faltar nada. Olha a sua Jesus, Quem tem princípios não negocia com o inimigo. Quem tem princípios não negocia com quem está lá fora. Você tem um pai, você não é órfão. Melquisedeque, Deus de Justiça. Diz a Bíblia que Melquisedeque, rei de Salém, isso aí é lá no versículo 18. Sabe o que significa Salém? Paz. Um Deus de justiça que reina sobre a paz. Vocês estão vendo na Bíblia? Eu queria que você lesse para você ver. Salém significa paz. Melquisedeque, Deus de justiça, rei de Salém, ou seja, o Deus de justiça, rei da paz, provém para você o corpo que é o pão e o vinho que é o sangue. Ele te completa, cara.
Ele te sustenta. E aqui, queridos, eu quero encerrar nessa noite, porque nós corremos um risco também. Quando eu e você somos chamados para sermos atravessadores, mas esquecemos do propósito de Deus, nós temos uma grande probabilidade de fazer como a mulher de Ló. Ó. Por quê? Muito obstáculo, muito difícil. Aí começa logo a olhar para trás. Quem foi chamado para ser atravessador, atravessa. Não olhe para trás. Domingo eu falei aqui, Léo, Pilar, Dadito, sobre a mulher de Ló. E eu falei as 3 características dela que me chamou a atenção, que eu acredito que a tenha feito olhar para trás primeiro. Ela foi nascida e criada em Sodoma e Gomorra, lugar dos prazeres da vontade própria. E o que a fez voltar para trás, olhar para trás? O apego às mazelas do mundo, o apego aos desejos próprios. Tem gente que é assim, quer correr com Deus, porque Deus falou, corre, mas olhando para trás. Deus não vai permitir que você corra com Ele olhando para o passado. Segundo, uma mulher que morreu, presbítero Alexandre, sem precisar morrer. E eu acredito que ela morreu porque ela duvidou. Porque o anjo falou assim, olha, corre lá e vai lá para aquele monte. Sabe por quê, querido? Quando você atravessa rios, barreiras e sobe o monte, é porque lá no topo do monte Deus vai te dar uma nova visão daquilo que Ele tem para te dar. E eu entendi que um dos segundos motivos que fez com que a mulher de Ló retrocedesse, olhasse para trás, foi invalidar os planos de Deus. Ela tipo assim, não, eu nasci e fui criado em Sodoma, lá naquele morro não vai ter nada, eu vou me cansar subir nesse mato aí. Aí deu uma olhadinha, vou dar só uma olhadinha, a última. Salmo. Terceira, ela menosprezou a promessa de Deus. E quando eu e você menosprezamos a promessa de Deus, não é a nossa geração quem padece, é a geração futura, são os nossos filhos. Pode procurar aí onde você quiser, em qualquer literatura extra-bíblica, você não vai achar o nome da mulher de Ló. Sabe por quê? Porque ela não tinha significado nenhum. Tem muita coisa andando com você que Deus vai permitir morrer, porque não tem significado nem propósito na sua vida. Deus vai matar. Por quê? Porque não tem propósito para você. Aí Paola, ela sai correndo, mas ela pensou assim, lá desse negócio, eu vou caminhar com Deus. Lá atrás eu tinha estátua de sal. Aí eu falei, estátua o quê? Monumento. Monumento serve para quê? Para marcar uma geração, eternizar uma geração, sim ou não? Sim. Eu até brinquei, falei sobre o Diácono Will. Eu falei, se o Diácono Will morrer, vou fazer um busto dessa cara feia dele aí, com a nareca desse tamanho aqui, ó. Só para pegar uma batata doce e jogar na cara. Por quê? Porque vai eternizar. Só que por que foi uma estátua de sal? Eu termino aqui, tá, queridos, para você entender. Porque o sal, ele conserva. E como eles habitavam na região do Mar Morto, a matéria-prima que tinha para fazer estátua era sal. E aí eu falo, por que Jesus, no capítulo 17 do livro de Lucas, versículo 32, fala assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Interessante, Pedro, que ele não fala assim, olha, se lembre de Bárbara, a mulher de Pedro. Não, lembrai-vos da mulher de Ló. Sabe por quê? Porque a pessoa, o sujeito, quando vem antes, a ênfase está para ele. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Ló ali era o insignificante da coisa. Mas por que Jesus falou para lembrar dela? Para que você tenha por referência, todas as vezes que você pensar em olhar para trás, Ele vai transformar você num marco, num monumento, para que os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e daqueles que vierem doravante vejam o que não deve ser feito.
Toda vez que eu e você fugimos do propósito de Deus, não assumimos a nossa posição de atravessadores, além da morte, viramos uma estátua de sal. E aí, queridos, deixa eu te falar uma coisa para eu terminar aqui, ó. Como resultado da escolha de Abrão, no lugar de decisão, eu escrevi: como resultado de sua escolha, a sua intimidade com Deus aumentou. Quando Abrão optou por não negociar com um poço de lama, Deus, lá no capítulo 15, porque aqui é o final do 14, fez sabe o quê? Se revelou para ele, fez uma aliança e falou assim: olha, Abrão, a partir de hoje, em ti serão benditas todas as famílias. Porque ele disse assim: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será muito, mas muito, muito grande. Querido, eu preciso encerrar isso aqui. Quando eu e você, no lugar de decisão, optamos por não negociar a nossa salvação, Deus se revela a nós. Na verdade, Ele revela a nós o propósito dele para os nossos filhos, netos, bisnetos e por aí vai. Por quê? Porque Ele vai lá na frente te revelar o seguinte: olha, não temas, porque muito grande será o teu galardão. Amém. Amém. Ou seja, quando ele abriu mão de negociar com um poço de lama, o Deus de justiça que reina na paz falou: Abrão, eu agora te dou pão, ou seja, alimento e vinho, espírito, e eu te garanto que você não precisa temer, porque grande será o